Sejam todos muito bem-vindos à discussão de casos clínicos. Depois de muito refletir sobre todo o conteúdo que nós divulgamos, decidimos, na verdade, começar a divulgar exemplos práticos, especialmente para profissionais da área da saúde, de como fazemos certas intervenções, como manejamos certas questões com os nossos pacientes. Na verdade, são temas que são profundamente abordados na plataforma Dose Certa, mas aqui para profissionais que estão fora da plataforma, para verem como isso ocorre na prática. Hoje eu vou citar o caso de uma paciente. É uma paciente que acompanha comigo há mais de 7 anos, uma paciente com tireoidite Hashimoto, uma paciente que faz uso de hormônio da tireoide, porém, com relação ao hipotireoidismo dela, é uma paciente que não tem sinal nenhum, não tem clínica nenhuma do hipotireoidismo. Ela não tem fadiga, ela não tem problema com o intestino, não tem problema com depressão, tristeza, não tem hipotermia, já falei fadiga, não tem fadiga, enfim, não tem clínica nenhuma de hipotireoidismo. Porém, os exames laboratoriais sempre pedem ajustes na suplementação de hormônio da tireoide. Eu vou falar sobre qual ela faz uso. E a gente tem conseguido com sucesso manejar o Hashimoto, a autoimunidade, que agride o tecido tireoidiano dela. Eu vou citar principalmente os últimos exames, pois temos uma coleção de exames dessa paciente anotados, documentados em detalhes. E o primeiro detalhe que eu quero começar a discutir com os senhores são os autoanticorpos. Quais são os principais autoanticorpos a serem acompanhados no paciente que possui hipotireoidismo? Anti-TPO, antitireoglobulina. É lindo observar, no caso dessa paciente, o último exame feito por ela foi no mês 10 de 2024. Os autoanticorpos já quase negativos, ou melhor, negativados já. Ela já apresentou no início do tratamento autoanticorpos bem elevados, não só anti-TPO, como também antitireoglobulina. E hoje o Hashimoto está em remissão. Sendo bem sincero e falando da minha prática clínica e de todo o conhecimento que eu tenho de acordo com essa doença, eu não acredito que o Hashimoto tenha curado. Eu acredito que ele está em remissão, ele está dormindo, porque estamos utilizando suplementos corretos para ela, isso é importante. Os suplementos, eles são personalizados. Hoje eu tenho, por exemplo, acompanho vários pacientes com tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo, e cada um tem o seu tratamento. Ela tinha autoanticorpos muito altos, hoje negativos. Ela tem um estilo de vida muito adequado. Ela sabe que não é ideal, mas ela tem muito conhecimento, ela busca ativamente sempre ter um estilo de vida o mais adequado possível, e isso possibilitou essa remissão. Agora, parou de tomar suplementos, parou de ter estilo de vida adequado, a chance desses autoanticorpos subirem é muito grande. Aqui a gente sempre vai falar em chance, em probabilidade. A gente não tem, infelizmente, um manual que fale matematicamente o que ocorre com o ser humano. Seria maravilhoso. Não existe. Existe um lado, eu estava lendo hoje, Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho fala de um ser humano interior e de um ser humano exterior. E ele fala da necessidade do cuidado desse ser humano interior, maior que o ser humano exterior. E essa paciente, com certeza, cuida muito bem desse interior dela. Uma pessoa de muito bom contato com a vida, muita aceitação, muita evolução espiritual também. Isso, com certeza, é um ponto importantíssimo em qualquer tratamento. E isso, se possível, se o paciente deixa aberta essa porta de comunicação com o profissional, é importante de ser conversado. E por conta disso também o profissional necessita
estar envolvido não só no conteúdo suplementação, doença, estilo de vida, mas também espiritualidade. Então, a gente começa pelos autoanticorpos já negativados. A gente vai agora, eu não anotei na ordem aqui, eu faço sempre, como é que eu faço com os meus pacientes? Eu, normalmente um dia antes, eu vejo os 100% dos exames de todos os pacientes que já enviaram os exames. Hoje, por exemplo, se eu não me engano, 2 de todos não enviaram, então eu vou analisar na hora. Mas é muito melhor me preparar. Então eu faço uma lista com exames alterados e normalmente eu faço um parêntese comparando com o exame anterior. Essa paciente ela tem uma questão importante. Ela tende à dieta vegetariana e por conta disso uma ingestão proteica baixa. Então ela teve uma ingestão proteica maior no exame anterior, 6 meses antes, e nesse exame recente, ureia 19. A ureia ela é um ótimo marcador de catabolismo proteico. Ela não fala só da função renal, ela fala também da ingestão e da absorção dessa proteína. Então a gente sempre vai olhar com a ureia com muito cuidado. Nos pacientes nos quais possuem uma saúde renal, a gente pode interpretar ela como consumo proteico. E 19 de ureia, numa referência no qual 19 é próximo ao limite inferior, é uma ingestão baixa. A gente busca a ureia normalmente na metade da referência, é só fazer a média. Então foi orientado a ela. Normalmente eu gosto de fazer apontamentos no exame laboratorial para nutricionista também. É importante trabalharmos com uma equipe multiprofissional. E quem faz melhor isso é o nutricionista. Claro que, infelizmente, a minoria dos pacientes recorre a nutricionista. Temos aqui na nossa equipe, eu tenho ótimos nutricionistas para indicar quando o paciente não quer vir na nutricionista aqui da nossa equipe, mas é importante já trazer apontamentos e talvez o paciente já vai querer fazer algo com essa informação, mas isso está longe do ideal. O ideal é o nutricionista organizar uma dieta personalizada para o paciente. Então foi indicado novamente nutricionista para ela e apontada a necessidade de maior consumo de proteína, e o nutricionista vai avaliar se consegue chegar nessa ingestão proteica apenas com o alimento, e se o paciente quer também, se ele consegue, se vai ser necessário algum suplemento, seja ele colágeno, um beef protein ou um whey protein de boa qualidade. A gente teve até uma aula bem interessante lá na plataforma sobre análise de proteína, de whey protein de qualidade. No rótulo a gente consegue entender isso muito bem. Pelo exame triglicerídeo, o triglicerídeo ideal é que ele esteja menor que 100, sendo que quando está no 100 é um dado que pode falar a favor de consumo de álcool ou de excesso de carboidrato. No caso dessa paciente, ela não consome bebida alcoólica, então um triglicerídeo de 141, ela comeu, então ela teve uma dieta com pouca proteína e muito carboidrato. E talvez pouco exercício, porque é interessante, talvez ela mantenha a quantidade de carboidrato, aumente o exercício, e essa quantidade de carboidrato vai ser menor por conta do aumento do metabolismo basal e do consumo necessário para manter a energia durante o exercício físico. Então o triglicerídeo um pouco mais alto ele pode sugerir também não só o excesso de consumo de carboidrato, mas também falta de exercício físico. Foi indicado também de novo nutricionista para ela, aumento de exercício físico, deu para entender na anamnese que ela estava realizando pouco exercício físico. A calciúria de 24 horas, fundamental ser avaliada, porque nós que utilizamos vitamina D em doses fisiológicas, precisamos ficar de olho nesse exame para garantir a segurança do uso da vitamina D. Eu sempre falo na importância de, antes de buscar eficácia no tratamento, buscar segurança. E é por isso que normalmente com os meus pacientes eu começo tudo com doses menores do que provavelmente o paciente vai precisar. Assim a gente garante qualidade, a gente garante segurança e a gente começa testes com doses mais baixas e depois a gente avalia o que é aquela dose para aquele paciente. Algo emblemático, por exemplo, é a vitamina D. Existem muitas falas nas redes sociais de que todo mundo precisa de 10 mil unidades de vitamina D, 20 mil unidades de vitamina D. Isso é mentira e essa informação é perigosa. Cada um tem uma necessidade. Vai variar de acordo com o metabolismo da pessoa, vai variar de acordo com a qualidade da vitamina D3. Isso impacta muito.
vai variar de acordo com o estilo de vida, com a dieta, com a idade, com o peso da pessoa, com a cor da pele, porque se ela é mais branquinha, qualquer solzinho que ela pega, ela já consegue aproveitar melhor e produzir um pouco mais de vitamina D. Mas se ela tem a pele com mais melanina, mais escura, ela absorve menos. Ou até o estilo de vida, porque se ela tem mais exposição solar, se ela consegue metabolizar mais, isso vai interferir também. Então tem que ser testado. Tudo tem que ser testado. Então, normalmente para adultos eu gosto de sempre começar com 5.000 unidades de vitamina D3 e depois a gente vai entendendo. Realmente, para muitos adultos, 5.000 é muito pouco. Mas existem vários adultos que 5.000 unidades de vitamina D é muito. E a gente tem que diminuir. São raros, mas existe. Então, a gente tem que ir testando. É por isso que eu falo da necessidade de exames laboratoriais seriados. Com eles, conseguimos entender a necessidade de cada um e oferecer um tratamento primeiramente seguro, em segunda instância, efetivo, eficaz. Eu vou entrar aqui na prescrição da paciente para ver qual foi a dose de vitamina D3 prescrita para ela. É uma receita bem grande, então ela está usando 20.000 unidades de vitamina D3. Mas são anos de acompanhamento. São anos que começamos lá no passado com 5.000, a gente aumentou depois para 7, depois foi para 10, 15, 20.000 hoje. Ela toma a fórmula de vitamina D dela. 20.000 unidades de vitamina D3, o veículo, custo acessível, qualidade boa, TCM, além de ser um veículo funcional, triglicerídeo de cadeia média. Então, uma observação importante. Vitamina D3, sempre no veículo oleoso. Se quiser um produto mais acessível, a gente vai buscar a gotinha. Se a gente quer um produto mais prático, a gente vai procurar cápsula líquida ou soft gel. Resultado, o mesmo. Um é mais prático, o outro é mais barato. Claro que existem veículos mais baratos ainda, mas a gente vai perdendo qualidade, como óleo de amendoim, óleo de soja, são mais baratos, mas a qualidade fica inferior e não são funcionais. Para essa paciente, eu passei vitamina K2 MK7, 220 microgramas. Ela anteriormente estava utilizando uma dose menor de K2 MK7. Mas é interessante, um exame que eu tenho solicitado com frequência é o exame de vitamina K. E eu observo que, mesmo sendo K2 uma outra vitamina, diferente da K1, a suplementação da K2 ajuda na vitamina K1, no aumento da K1. Então a gente detectou no exame que a K1 dela está baixa. Eu prefiro oferecer K2 e observo um aumento ao longo do tempo da K1 suplementando K2. E nessa mesma fórmula, uma outra vitamina lipossolúvel, um carotenoide, astaxantina, numa dosagem de 10 mg. A astaxantina ela é muito boa para a saúde cutânea, ocular, e tem estudos mostrando que ela é bem interessante para diminuir resistência à insulina. Essa paciente ela está com, voltando aqui no exame dela, ela está com a hemoglobina glicada alta. Vamos achar aqui. Hemoglobina glicada 6,1. Hemoglobina glicada é um tema bem interessante de ser conversado, porque, na verdade, é a hemoglobina que foi glicada. A hemoglobina tem a meia-vida de 3 meses, então ela sempre nos oferece informação de cerca de 3 meses de glicação dessa hemoglobina. O que significa, é como se fosse uma média da glicose nesses 3 meses. Então, se a gente observar aquele aceitável 5,6 de hemoglobina glicada, dê uma olhadinha em algumas linhas abaixo. Algumas linhas abaixo, os senhores vão ver que a média da glicemia de 5,6 é acima de 100, se eu não me engano 120. Muito acima do ideal. A gente busca uma média menor que 100. Então a gente fala que o ideal é que a hemoglobina glicada seja menor que 5,1. Então 6,1, muito elevada. Eu passei para essa paciente o cloridrato de metformina, manipulada com o cromo, com o Crominex, a 10 mg, uma vez ao dia após o almoço. Caso queiramos algo mais prático, a gente pode colocar junto com a suplementação depois do café da manhã. Mas ela achou interessante nesse horário. Então, esse é um detalhe importante. A gente precisa conversar com o nosso paciente se ele acha interessante o horário da suplementação. E eu falo o seguinte, tudo tem que ser personalizado, 100%. O paciente pode falar, doutor, eu quero tomar uma vez ao dia.
É o ideal? Claro que não. Mas se ele quer e se ele só vai fazer isso, não é o ideal, mas é o que a gente consegue realizar. A gente vai fazer. Eu tenho hoje alguns pacientes que eu fiz quase que um polivitamínico, não é quase nada de muita coisa, porque ele foi manipulado para aquela pessoa. Na hora ali, no final do dia, porque ali eu consigo colocar um pouco de melatonina, coloquei tudo ali, ele vai tomar. Não é o ideal, mas é o possível. Ou tem pacientes que falam, doutor, eu quero tudo em injeção. Aí é impossível. Eu já tenho uma paciente, duas pacientes que pediram dessa forma. A gente busca o máximo nas injeções e alguns outros, por exemplo, coenzima Q10. Dá para ser injeção, mas tem que ser usado todo dia. Ômega 3 não tem como ser injeção. Magnésio tem na injeção, mas a meia-vida é curta, tem que ser usado todo dia. Então a gente vai adaptando tudo. Ou então a outra queixa, doutor, é muito caro. A gente tem que adaptar e buscar o mínimo necessário para aquele paciente. Ou tem paciente, quero o máximo possível, quero ter um altíssimo desempenho. Também a gente vai estudar e oferecer o que esse paciente precisa. Então, tudo tem que ser personalizado. Por isso que a gente não consegue trabalhar com protocolo. Se eu apresentar para os senhores um segundo paciente com tireoidite de Hashimoto, com uso de hormônio da tireoide, os senhores vão ver que a receita já é totalmente diferente, porque vários detalhes vão indicando a necessidade daquele paciente. E por isso, o tratamento ele é artesanal, não é por protocolo, é artesanato e dá muito trabalho, como os senhores vão a cada caso observar. A vitamina D3, vamos avaliar esse exame então. Então, a gente sabe que são 3 exames básicos para a interpretação da vitamina D3. Calciúria, foi comentado, 25-hidroxivitamina D3, segundo a maior referência nossa do Brasil em vitamina D, Dr. Cícero Coimbra. Desprezível mais 25-hidroxivitamina D3 nos mostra estoque de vitamina D3 e o paratormônio nos mostra o nível de atividade dessa vitamina D3. Então, os básicos seriam paratormônio e calciúria, mas normalmente a gente avalia sim 25-hidroxivitamina D3. Então, 25-hidroxi vai nos mostrar estoque e interessante informação, estoque não me fala se é eficaz para o paciente ou não. Um exemplo que eu sempre trago no consultório é o seguinte, imagine R$1 milhão. Eu já tive pacientes que falam, nossa, eu nunca vi esse dinheiro. E já tive vários pacientes, nossa, só R$1 milhão é pouco. Então R$1 milhão é pouco, é muito, depende da pessoa. 50 de vitamina D3 é muito ou pouco? Depende. Depende da calciúria, depende do paratormônio. A gente tem que avaliar todos os exames para saber o que é para cada pessoa. Então, essa avaliação ela tem que ocorrer. E no caso dela, ela veio com 25-hidroxivitamina D3 vamos achar aqui na tabelinha, de 90, a princípio um valor bem interessante, mas um paratormônio de 55, um paratormônio já ali no terceiro quartil, então mostrando que seria interessante aumentar. E o que a calciúria fala? Uma calciúria baixa, menor que 100, sendo que a referência é 300. Então a calciúria fala, olha, tá tranquilo aumentar, porque de acordo com a dieta dessa paciente, a absorção de cálcio está sendo baixa, porque uma das funções da vitamina D é absorver cálcio, além de todas aquelas outras funções que nós conhecemos. Então, no caso dela, ela tomava menos de 20 mil, na última prescrição eu passei para 20 mil unidades de vitamina D3. Vamos falar agora sobre reposição do hormônio da tireoide. Existem basicamente, principalmente aqui para o Brasil, os Estados Unidos tem várias outras formas de repor hormônio da tireoide. A levotioxina sódica que está lá na farmácia, é o Eutirox, o Synthroid e etc., ou o genérico levotioxina sódica. A gente pode manipular T4 e T3, é uma forma, ao meu ver, superior ao só o T4 que está na farmácia. E existe uma outra forma que é a minha queridinha, que é o extrato de tireoide de porco liofilizada e padronizada em T4, T3 e T2. E ainda tem o T1 ali dentro. Então é algo muito mais completo. É algo que na prática nós observamos uma melhora muito maior clínica do paciente em comparação com as outras formas. E o que eu observo na segunda opção, T4 com T3, muito efeito colateral. Então, hoje eu vejo como que eu faço. Ou o paciente vai usar o da farmácia por conta de custo, ele é muito mais acessível, ou a gente vai usar o extrato de tireoide de porco, que ao meu ver é o que o paciente melhora clinicamente muito melhor do que a primeira opção. Eu uso ele também há já
cerca de 2 anos. E a gente, sempre que o paciente vem, por exemplo, já usando, por exemplo, um Puran de 25 microgramas, a gente vai fazer a equação, dá para fazer uma regra de 3, para passar para o extrato de tireoide. Isso é possível. A gente consegue aqui no Brasil manipular, na maioria das boas farmácias de manipulação, o extrato de tireoide. Eu manipulei o meu lá na Magisfarma, já até tomei. E tem pacientes que querem comprar dos Estados Unidos. É possível também. Vamos lá. Um hormônio que eu gosto de medir, o IGF-1. Eu gosto de medir IGF-1 porque ele nos fala muito de estilo de vida, do estilo de vida para aquela pessoa. E a gente observa uma mudança com o acerto do tratamento e com o acerto até da dose da melatonina. Lembrando que melatonina ajuda na produção de hormônio do crescimento. Claro que o hormônio do crescimento, ao passar dos anos, vai diminuindo. Porém, com melatonina, aumenta a produção. Com estilo de vida adequado, aumenta a produção. Então é interessante o exame, não pensando, claro que é uma possibilidade a reposição dele. Hoje eu não tenho nenhum paciente usando hormônio de crescimento, mas eu gosto de acompanhar para saber se as intervenções que estão sendo feitas estão sendo adequadas. O alumínio sérico eu sempre peço, e nós temos a infelicidade de recebermos muitos pacientes intoxicados por alumínio. Quando vemos titulações baixas, a referência normalmente é 10 para o alumínio sérico. Então o alumínio de 5, 6, 7, pode ser um pouquinho da água, um pouquinho da panela. Essa paciente não tem panela de alumínio, mas come fora. Pode ser um pouco desodorante, não é o caso dela. Então, titulações baixas, um pouquinho desses lugares. Agora, eu já tive, talvez eu diria sorte, de ter uma paciente com surto psicótico e um alumínio de 60. E a gente descobriu que vinha da água, que era de mina, lá da fazenda onde ela morava. Tratamento, a gente usou quelante de alumínio, foi não me recordo qual que foi, se foi endovenoso ou se foi o Silanox via oral, mas foi parar de tomar essa água, ela trocou o alumínio pelo plástico. Mas em uma semana ela parou de ter surto psicótico. Eu falo sorte porque se não tivesse investigado não descobriria o problema dela. E descobriu também que a água é fortemente contaminada com alumínio, é região de Bauxita, onde essa paciente morava, essa outra. Continuando, vamos ver mais algum detalhe importante. B12 tem que ser acompanhada. Essa paciente veio com uma B12 de 1.500. 1.500 de B12 não é necessário, numa referência normalmente que vai no limite de 800 a 1.000. Qual foi a conduta? Reduzir um pouco a suplementação. Interessante, acompanhando vários pacientes suplementando B12, cada um vai ter uma necessidade, a gente chega no momento que a gente acerta a dose. Às vezes, primeira, 500 microgramas, chegou lá, no platôzinho da vitamina B12. Aí no próximo exame ela cai muito. Aí tem vários fatores, a gente vai ter que investigar. A anamnese ela vai ser boa para isso. Primeiro, trocou de farmácia de manipulação, é uma opção. Segundo, mudou a dieta. Se piorou muito a dieta, pode causar, porque várias bactérias no nosso intestino consomem B12. As bactérias vão pegar ali no intestino delgado. Terceiro, está mais estressado, pode consumir mais, vai ter que aumentar a suplementação. Está estudando mais, está tendo mais alto desempenho, é um outro fator que vai cair mais, vai ter que ajustar. Então, a gente observa que ao longo do tempo, ajustes sempre são necessários. E é por isso que eu sempre falo da necessidade do acompanhamento, na pior das hipóteses, uma vez por ano. Eu tenho vários pacientes que eu não falo pior das hipóteses, são pacientes de alta. O paciente já não tem mais queixa nenhuma, já atingiu o desempenho necessário, não tem queixas, a gente faz o acompanhamento anual. Agora, se a gente fosse falar, talvez o ideal seja 6 meses, mas o paciente quer economizar, tudo bem, uma vez por ano. Agora, menos que uma vez por ano aí já é muito tempo. Diferente do paciente que tem muitas queixas, o paciente muito doente, esse precisa ser acompanhado com maior frequência. Idealmente, a cada 2 e 3 meses com exames novos, para a gente acompanhar, não só laboratorialmente, mas a gente acompanha pela anamnese do paciente também. O cortisol foi bem interessante nessa paciente, ela suplementou
cortisol. Lá na plataforma Dose Certa a gente tem a aula específica para explicar direitinho relação tireoide com cortisol. No primeiro momento, ou em vários momentos, ela precisou usar cortisol, mas do exame anterior para esse, o exame de cortisol veio até acima. Ou melhor, veio no limite superior. O que a gente fez? Suspendemos o cortisol e, segundo ela, não se sentia bem com o uso do cortisol. Então, mudou, porque o cortisol já foi importante para ela. Quando a gente estuda estresse agudo, estresse crônico, a gente observa que existem momentos que são necessários, outros não. Então, no caso dela, a gente tirou, nessa última consulta, o cortisol. O manganês eritrocitário sendo acompanhado, mesmo suplementando numa dose boa, de 3 miligramas, ele está no limite inferior, referência 5 a 15, 5,7. Conduta, aumentamos um pouco esse manganês. Vitamina C muito baixa, referência de 4,6 a 15, veio 4,9. Pode ser sinal de estresse. Vitamina C é semelhante ao paratormônio. São exames altamente lábeis, então pode haver se o laboratório ele demora entre a coleta e a análise laboratorial, pode haver perda. São analitos altamente sensíveis. Então, é uma informação que a gente tem que tomar cuidado. Paratormônio e vitamina C, eles podem estar subestimados, mas são informações importantes. O ideal, vitamina C endovenosa, mas aumenta custo, não é prático. Essa é uma paciente que viaja muito, tem uma rotina super dinâmica, não conseguiria fazer essa prescrição para ela. Passei a vitamina C via oral e indiquei acerola. Camu-camu é uma fruta que a gente não tem na nossa região, mas é uma fruta que tem muita vitamina C, mas a acerola já é possível. Se a gente congelar, a gente mantém a vitamina C dela. Então, sugeri suco de acerola e vitamina C em suplemento para ela. A gente vai observar o próximo exame. Interessante, né? Tanto ela quanto familiares dela, com certa frequência, vêm com selênio, intoxicadas por selênio. E a gente já entendeu o que ocorre. Eles consomem castanha do Pará, orgânica, vem embalada a vácuo, de excelente qualidade, provavelmente de local com muito selênio na terra. Então, o que a gente fez? O que ela fez? Ela come muita castanha do Pará, ela faz leite de castanha do Pará e ela com frequência vem com esse selênio muito alto. Nesse último aqui, 250 de selênio. A gente busca um selênio de 100, 110, um valor ideal. Para a maioria da população ele está baixo, 60, 50. Aí tem que suplementar, a gente dá preferência para o selênio metionina. Sugestão para o profissional, sempre começar com doses baixas, depois vai subindo aos pouquinhos. Mas no caso dela, nem pensar suplementação, e eu sugeri ficar pelo menos um mês sem comer castanha do Pará e depois comer pelo menos 2 vezes por semana. Daqui a um período a gente vai testar como foi esse teste, a gente vai testar laboratorialmente como foi esse teste da rotina dela. E vejam só que importante esse detalhe. Nós vemos muitos profissionais prescrevendo selênio sem avaliação do exame laboratorial. E selênio pode gerar intoxicação. Níveis muito altos podem gerar até hepatite medicamentosa, por conta da suplementação de selênio. Então, importantíssimo acompanhar, não inventar que o paciente precisa do suplemento. Paciente com hipotireoidismo, existem várias fórmulas, vários protocolos de pacientes com hipotireoidismo, ou para esses pacientes, com selênio, zinco, com tudo isso. Está errado. Eles precisam ser acompanhados e precisa existir a avaliação da necessidade da suplementação, porque muitas vezes a própria alimentação já fornece. Na minha jornada de aprendizado com relação à suplementação, eu busquei no início só 100% de não suplementação, de buscar esses nutrientes nos alimentos. Eu vi que isso é uma utopia, por mais que seja uma vontade real ainda minha. No caso do selênio é possível, castanha do Pará. Não é o ideal muitas vezes, porque nem toda castanha do Pará é de boa qualidade. Ou nem todo paciente gosta de comer castanha do Pará e vai conseguir introduzir na sua rotina. Então é uma conversa que a gente tem que ter com o paciente, quando a gente consegue. Iodo é a mesma história, a gente consegue comer iodo, mas são raros os pacientes que querem comer iodo. Iodo está nas algas.
a gente consegue iodo em grande quantidade consumindo álcool. Mas aqui no Ocidente, eu já tentei por vários meses estimular os pacientes a consumirem algas, sem sucesso nenhum, exceto os pacientes com descendência oriental. Esse já está na rotina. Agora, nós, brasileiros, a gente não consegue. Então, é o suplemento. São elementos que fazem parte da nossa Constituição e precisamos deles. Sem eles, não temos saúde. E tem muito mais informação aqui de exame laboratorial dessa paciente, mas eu vou fechar as informações de hoje, desse caso clínico, com a serotonina. Um exame que eu aprendi a ficar apaixonado por ele. Por quê? Essa serotonina medida, ela é principalmente produzida a nível intestinal e ela é um ótimo indicador da nossa flora intestinal. Quando estamos com disbiose, essa serotonina ela vai estar muito baixa, normalmente muito baixa, mas ela pode também estar muito alta. Tudo bem que é muito alta pode ser sinal de alguns tipos de cânceres, mas pode ser também disbiose. Então a serotonina é um ótimo exame para reforçar a necessidade de um excelente nutricionista. Porque essas pequenas pontuações a gente vai fazer na consulta e o paciente normalmente vai, se ele for protagonista, ele vai conseguir implementar. Agora, para ser ideal, para ser fino, para ser calculado de acordo com a quantidade de exercício físico, de demanda metabólica, de gosto, de paladar, é o nutricionista que vai fazer. Então, a serotonina ajuda bastante para a gente entender também essa necessidade de ir para o nutricionista. Claro que todo mundo precisa, né? Então, espero que você tenha adorado esse vídeo, porque eu me preparei, eu refleti muito para começar a fazer casos clínicos. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros profissionais da área da saúde que precisam aprender sobre isso. Aqui é uma porta de entrada para o mundo da dose certa. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui também. Vamos gerar cada vez mais esse movimento de conversar sobre tudo isso que é fundamental para nós, seres humanos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.